Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vejam a manchete que o Gerson Camarote publicou hoje pela manhã lá no G1. Ciro Gomes inicia nova etapa de estratégia para tentar quebrar polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, isso é super importante para que chegue até você uma informação aí em primeira mão quando a gente publicar um vídeo novo aqui no canal. Isso é super importante. Assim como deixar o like se gostar do vídeo, mas é só se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho cresça. E se você puder também compartilhar em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, isso é realmente assim fundamental para o crescimento do nosso trabalho. O canal está chegando aqui quase em 67 mil inscritos. Vamos lá, assim que a gente conseguir, aí eu aviso no próximo vídeo, como a gente faz sempre. Pessoal, é o seguinte então, vai dizer o Gerson Camarote que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, iniciou nesta semana a terceira etapa da estratégia de comunicação na internet. Ciro lançou, ele falou que lançará, mas já lançou um clipe para se colocar como alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. O slogan "Tá na hora de você olhar para o Ciro" foi criado, disse o Camarote, pela equipe do marqueteiro João Santana, contratada pelo PDT. E o vídeo, muito interessante, bombou nas redes sociais, tá circulando aí nos grupos de WhatsApp, o pessoal realmente ficou bastante animado. Vejam ele e em seguida eu volto trazendo alguns comentários sobre pontos importantes da letra desse clipe. Vejam só. Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro. Tá na hora de você olhar pro Ciro. Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro. Tá na hora de você olhar pro Ciro. Saber que um rouba, mas faz, e o outro, esse rouba sem fazer. Isso você não vai querer. No pé dá um tremendo tiro. Então, agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro. Agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro. Não preciso falar mal, nem forçar sua decisão, mas sei que a dúvida aumenta quando chega a eleição. Por isso preste atenção, não é só porque eu prefiro, mas já tá na hora de você olhar pro Ciro. Já tá na hora de você olhar pro Ciro. Olha pro Ciro aí, gente! Bom, então vocês viram aí, realmente bem interessante. Vamos pegar aqui alguns trechos da letra e tentar dar uma analisada, porque lá vai dizer: tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro? Tá na hora de você olhar pro Ciro. Sim, tem muita gente cansada, dessa polarização, entre aspas, porque o modelo econômico que Bolsonaro pratica é o mesmo que o Lula praticou, que o Temer praticou, que o Fernando Henrique. Enfim, o que muda é a perfumaria, é você ter uma maior ou menor preocupação social. A Gleisi Hoffmann disse que no eventual governo Lula, o presidente do Banco Central colocado pelo Bolsonaro continuará. Hoje, o Guido Mantega disse que o Banco Central com Bolsonaro, enfim, é melhor do que o Banco Central com Lula, quando teve lá Meirelles, Eu vou deixar link para vocês, o Mantega elogiando o Campos Neto e dizendo que ele é melhor do que o Meirelles. Realmente assim. Mas aqui, beleza, pode até ser, porque realmente os juros pagos agora são menores do que foram pagos com Lula, Então aqui o Guido me parece que até disse uma verdade, o que não quer dizer, esse é o ponto da minha crítica, é que você deva se contentar com um mal menor. Ah não, mas o Campos Neto foi menos pior que o Meirelles, então esse serve para nós. Pelo amor de Deus, tem que ter um presidente do Banco Central que tenha compromisso com o povo, é com quem trabalha, com quem produz, e não com quem aí manda nesse país, com quem faz parte do sistema financeiro. Então nesse caso, o Campos Neto, mesmo sendo menos pior, nas palavras do Guido Mantega, na minha opinião não serve. E aí vamos pegar aqui o outro ponto interessante, que quando a gente fala desse cansaço do povo, tem muita gente agora que até fala que vota no Lula porque odeia Bolsonaro. E muita gente que diz que vota no Bolsonaro porque odeia o Lula. Agora imaginem, meus amigos, que tragédia para o país
né, um segundo turno que aconteceria se as eleições fossem hoje, entre esses dois que são, claro, amados por uma parcela da sociedade, mas que são muito odiados. E como seria melhor se o Ciro conseguisse chegar nesse segundo turno? Eu acho que o Brasil ganharia muito em termos de debate, de propostas, de ideias. Voltando à letra aqui do pagodão do Ciro, saber que um rouba, mas faz, aqui claramente fala em relação ao Lula, e o outro, esse rouba sem fazer uma referência a Bolsonaro, né? Pelo menos aqui daquilo que eu acho. Dispensa comentários sobre o Lula. Não adianta a gente achar que o povo não sabe que teve corrupção durante os governos petistas. Teve alguns avanços? Sim, mas também, né, 4 mandatos. Se você não consegue avançar aqui e ali, com alguma política pública, com algum avanço, alguma coisinha, ok. Mas 4 mandatos é tempo para você fazer uma revolução no país. Não fez porque não teve vontade política, porque o Lula, digamos assim, ele se rendeu antes de assumir, lá naquela tal da carta ao povo brasileiro, que nada mais são do que uma carta aos banqueiros. Aí alguém pode falar, não, mas no governo Bolsonaro não tem corrupção. Meus amigos, tenha santa paciência. Como alguém consegue me explicar, por exemplo, que o Banco do Brasil vendeu uma carteira de crédito avaliada em 3 bilhões de reais por pouco mais de 300 milhões? Quem comprou foi o BTG, um banco cujo um dos fundadores é Paulo Guedes, né? Aí alguém pode falar, William, mas é porque era um crédito perdido, era um crédito, uma carteira podre. Então por que o BTG comprou? Fazendo caridade com o Banco do Brasil? É claro que isso aí tem coisa errada por trás, né? Não dá para acreditar que tenha sido um bom negócio para o Banco do Brasil e que o BTG entrou nessa para perder. Não dá para acreditar nisso, sem falar que o Banco do Brasil fez essa operação pela primeira vez na sua história. Vamos pegar uma outra coisa que aí é falada e eu fico impressionado com a repercussão disso ser tão pequena como que é em relação ao orçamento secreto. Você tem quase 20 bilhões na mão do relator, do orçamento, do Lira, na verdade, que manda e desmanda também, que fica distribuindo essas emendas de acordo com, né, a votação do parlamentar, se é de acordo com os interesses do governo ou não. Aí de vez em quando eles soltam ali para um ou outro diferente, que é para, enfim, tentar disfarçar. Mas isso aqui eu ainda acho que no futuro vai dar muito problema. É uma pena que Bolsonaro tem conseguido, enfim, manter tudo isso aqui meio que abafado. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é aliado de Bolsonaro, o Bolsonaro que tem mexido aí nas instituições, enfim, e as coisas não vão para frente em termos de investigações. Então eu acho que, na minha opinião, tem coisa errada nesse orçamento secreto, tem também nessa questão do BTG, tem no oleoduto que foi vendido pela Petrobras, cujo aluguel que a Petrobras tem que pagar para quem comprou em 4, 5, 6 anos. Restitui o dinheiro de quem comprou, então a partir desse período é só dinheiro que entra porque o investimento já foi tirado para trás, num tempo assim muito rápido, se a gente for comparar com outros investimentos, então tem coisa errada sim. E continua a letra dizendo, isso você não vai querer, no pé, dar um tremendo tiro. Então, agora tenha certeza, tá na hora de olhar para o Ciro. Aqui, meus amigos, cá entre nós, eu tenho muito respeito pela opção que o eleitor faz, né? Se ele quer votar no Lula, no Bolsonaro, por convicção, porque não, de fato, gosta do Lula ou gosta do Bolsonaro, ok. Mas o eleitor que tá votando com um, com raiva do outro, olha, tenha paciência, né? Tenha calma, você vai ter muitas outras opções. Não gosta do Ciro? Vota na Simone Tebet, no João Dória. Não gosta do Dória também. Vota na Vera Lúcia, sei lá, vota no Emael. Mas não diga que não tem opção, porque opção você vai ter, muitas. E escolher um porque detesta o outro, se você tem mais opções no primeiro turno, é dar um tiro no pé do Brasil. Então, se puder, não faça isso. Deixa para votar em mal menor no segundo turno, se aquele que você gosta mais, aquele que você prefere, não estiver lá. Então, esse é um ponto que eu vou insistir aqui até o dia das eleições. Então, assim, o Brasil realmente não aguenta antecipar para 5 meses das eleições um eventual segundo turno que a gente tem tempo para evitar. Aqui continua a letra dizendo que não preciso falar mal, nem forçar sua decisão, mas sei que a dúvida aumenta quando chega a eleição. Por isso, presta atenção, não é só porque eu prefiro, mas já está na hora de você olhar para o Ciro. As pesquisas mostram, e é só você olhar para as últimas campanhas, né, que muita gente deixa para decidir o voto na reta final, alguns na semana da eleição, e outros na véspera ou até no dia. Então a gente tem muito tempo para mudar esse cenário desastroso que aconteceria se as eleições fossem hoje, mas elas não são. E eu insisto num ponto, se as eleições fossem hoje, nós teríamos tido debates na televisão, campanha na televisão,
os candidatos viajando, enfim, sendo confrontados. Isso se esses dois que lideram as pesquisas forem aos debates. Eles têm fugido, né, das sabatinas, das entrevistas mais complicadas e dado entrevistas normalmente onde eles sabem que não serão tão confrontados assim. Voltando aqui para o Camarote, na sua matéria lá no seu blog, ele diz que, segundo um integrante da campanha, a ação "Tá na hora de você olhar para o Ciro" foi criada com base em pesquisas, vejam isso, qualitativas, que demonstram que há uma crescente dúvida em amplos setores do eleitorado, agora que as eleições estão ficando mais próximas. É fato que tem muita gente com um porque odeia o outro, como eu falei aqui várias vezes, então tem muito eleitor que não está tão convicto do voto. Esse eleitor pode mudar para um outro candidato, que pode ser Ciro. O desafio do Ciro, na minha opinião, é mostrar que o seu nome é viável. Porque até quem diz agora votar no Lula ou no Bolsonaro, muitos reconhecem que o Ciro é um candidato muito preparado, estudou a vida inteira, enfim, prefeito muito bem avaliado, governador, ministro, deputado, tem 40 anos de vida pública, sem nunca responder a um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Então, os eleitores sabem disso. Só que aí eles olham para o Ciro e falam assim, mas eu acho que o Ciro não tem chance. Então, o desafio do Ciro é mostrar para esse eleitor, primeiro, que nós temos tempo, que não tem que ter pressa para definir o voto, e se o Ciro conseguir chegar naquilo que eu chamo de um percentual na casa dos 14, 15, 16%, aí esse eleitor que hoje duvida da viabilidade do Ciro pode passar para ele. Então, hoje, o Ciro tem alguns ativos interessantes. Os seus vídeos com as suas ideias circulam muito, mesmo em grupos lulistas ou bolsonaristas. A sua presença em entrevistas em outros canais gera uma audiência muito acima da média. Pegando aqui o exemplo da última participação do Ciro, que foi no Manhattan Connection, lá no My News. Eu pesquisei outros vídeos, ficam na casa de 40 mil visualizações, um mês depois, né, que foi feita ali o bate-papo, a entrevista. A participação do Ciro foi feita há 3 dias e já está aí com quase 140 mil visualizações, portanto, quase 4 vezes mais se comparado com um vídeo que já tem aí um mês ou mais que foi publicado. Então, se tudo isso vai virar votos a favor do Ciro lá na frente, não sei, mas que o Ciro tem esforçado em ajudar o Brasil a compreender a importância de se debater projeto, de sair dessa conversa de que Bolsonaro empinou moto ou de que a coxa do Lula é isso não nos leva para lugar nenhum. É necessário debater as causas da tragédia e apresentar as soluções. E o Ciro tem feito isso. Insisto, se vai dar certo, se vai ser o suficiente, não sei. Vai chegar um momento, e o Ciro já falou disso outras vezes, que vai partir mais para o campo da emoção. Por enquanto, o Ciro tem insistido nesse debate mais propositivo, mas a gente já percebe na estratégia um pagodão do Ciro, um Waze do Cirão, algumas coisas para tentar popularizar o seu nome, algo que também é super importante. Então, meus amigos, é isso. Não tenhamos dúvidas de que o Ciro também vai começar a dar votos daqui a pouco, desses eleitores, até que estavam com o Moro e agora dizem que vão anular os votos, ou que estão agora com o João Dória, com a Simone Tebet, que se perceber de fato, não, o Ciro está em terceiro, eu não gosto de algumas ideias dele, mas ele é quem tem maiores chances de quebrar a polarização, o Ciro então pode começar a dar votos da medida em que as eleições forem se aproximando e chegar naquilo que eu falei para vocês aqui, que é o tal dos 15%, super importante para ele ter ainda mais força e chegar no segundo turno. Então eu ficarei bastante atento ao que está acontecendo e qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.